Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 20 até o versículo 23a. Todas as vezes que vocês veem assim na liturgia o versículo A ou B, é porque aquele versículo é grande. Então a igreja, ela divide em A e B. É por isso que nós estamos dizendo hoje que o versículo é o versículo 23, o 23a. Vocês perceberam que é o mesmo evangelho de ontem? Mais uma vez, Deus, através da liturgia, Ele vem reafirmar para nós que nós iremos passar por momentos de muita tristeza. Os discípulos iriam ficar tristes porque Jesus iria sofrer, iria morrer. É interessante que na antífona do evangelho de hoje, a igreja tirou do capítulo 24, os versículos 46 e 26 do Evangelho de São Lucas. E ali diz assim: era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Jesus está dizendo para os apóstolos que eles irão sofrer muito, mas depois eles irão se alegrar. E aí Jesus faz uma comparação interessante. Aqui só as mulheres aqui entendem e as mulheres que já deram à luz, né? Eu, graças a Deus, nunca vou dar à luz porque eu sou homem. Mas Jesus, ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim: a mulher, então você mulher que já ficou grávida, que já teve filhos, ele diz, a mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada, porque chegou a sua hora. E é verdade. É verdade. A mulher, ela fica ansiosa para dar à luz, porque ela quer ver aquela criança que foi gerada dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, vai se gerando uma angústia por causa das contrações que vai acontecendo. Ela fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos. É interessante, eu já vi fotos, eu já vi vídeos de mulheres ali quando estava dando à luz. Realmente aquela angústia, aquele sofrimento, a mulher fica suando. Ali ficam os médicos, ali o esposo geralmente fica ali do lado, segura na mão dela, dando a força. Ela passa por aquela angústia, aquela dilatação que está acontecendo para que a criança nasça. Causa uma angústia e uma dor insuportável. Mas que as mulheres, por graça de Deus, elas suportam, porque Deus deu essa graça para ela. Mas quando a criança nasce, aquele alívio, e quando ela vê a criança ali em frente a ela e o médico coloca
a criança nos braços, realmente ela esquece tudo. Ela se alegra, todo aquele sofrimento passa, porque ela está vendo o seu filho ali nos seus braços. Aí Jesus faz essa comparação e no final ele diz assim, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Vocês estão tristes. Eu vou morrer, eu vou ser entregue. Judas vai dar aquele beijo. Judas vai me trair. Mas depois que eu passar por todo aquele sofrimento, vocês vão se alegrar. E o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ninguém vai tirar essa alegria. A nossa vida neste mundo, ela é uma vida sofrida. E como nós sofremos. E não tem como nós não passarmos pelo sofrimento. Não adianta fugir do sofrimento. Ele mesmo aparece, de repente aparece um câncer, de repente é a morte de alguém, de repente é alguma situação financeira que desaba, é o sofrimento de saber que as coisas não estão indo bem na nossa vida. Nesta vida aqui, é assim. Nesses dias nós vimos São Paulo, que depois de ele ter anunciado o Evangelho, ele tomou uma grande surra, ele apanhou, e ele deitou, caiu no chão, e aqueles que tinham batido nele, pensavam até que Paulo havia morrido, e deixaram Paulo lá. De repente, Paulo se levantou, os discípulos dele estavam ali na frente, claro, estavam transtornados, porque do jeito que Paulo estava, todos com marcas no corpo dos chicotes que ele recebeu e dos murros também. Aí São Paulo levanta e olha para os discípulos dele e diz o seguinte: haveremos de passar por muitos sofrimentos neste mundo até que venha o reino de Deus. Até que nós entremos no céu, nós iremos passar por muitos sofrimentos. Mas depois, aí Jesus fala, o nosso coração se alegrará. Aqueles que estiverem com Deus, aqueles que estiverem com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa alegria, ela está em Jesus. A nossa alegria não está nas coisas desse mundo. Nós precisamos tomar consciência disso. Esse mundo, embora ele nos apresente diversas formas de alegria, mas serão sempre alegria passageira. Isso precisa ficar bem claro dentro de nós. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, os sofrimentos continuam. Os sofrimentos continuam. Só que o sofrimento, ele é encarado de forma diferente. Porque nós estamos agora com Deus, mas esse sofrimento que ainda nós vivemos nesta vida, e que o fato de nós nos encontrarmos com o Senhor, ele nos traz alegria, ele vai se transformar numa alegria que nunca vai se acabar quando nós passarmos desta vida para outra. É por isso que Jesus está dizendo que e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ninguém vai tirar essa alegria. Quando nós estivermos na eternidade, quando nós estivermos com Jesus no céu, essa alegria que Deus nos dá, ninguém vai tirar. Eu não sei se você já passou por diversas situações de alegria. Você se alegra, você está feliz.
É o rapaz que se alegra, o rapaz e a moça, que se alegram porque casaram. É o rapaz, o seminarista, que se alegrou porque foi ordenado sacerdote. É a religiosa que se alegrou porque ela realizou os votos de pobreza, castidade e obediência, que são os conselhos evangélicos. É o outro que se alegra porque passou nas provas, porque se formou, porque ganhou o diploma, porque ganhou o emprego. E naquele momento que a pessoa passa por isso, ela fica dizendo: meu Deus, que alegria, eu acho que isso nunca vai passar. De repente, vem uma rasteira. De repente, aquele rapaz que casou, aquela moça que casou, vem os problemas do dia a dia. De repente, aquele que passou na universidade, que depois se formou, aí depois vem a tristeza, não está conseguindo arrumar um emprego, ou se não vem uma doença. É assim a vida. Só que, quando nós passarmos desta vida para outra, por nós termos vivido todos esses tipos de angústia, mas em Deus, e nós formos para lá, aí não haverá mais sofrimento. Você entende isso? É por isso que Paulo disse: nós teremos que passar por muitos sofrimentos. Jesus também, lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, ele faz essa referência que nós iremos passar por muitas angústias, mas ele diz assim: mas coragem, eu venci. Como que ele venceu? Por que ele está dizendo que nós iremos passar por angústia, mas coragem, eu venci? É só nós olharmos para a cruz. Na cruz nós vemos o sofrimento. Terceiro dia ele ressuscita. Depois ele vai para a casa do Pai, ele volta para a casa do Pai e se senta à direita do Pai, lá no céu. Passou tudo. Não ficou mais nada. Sofrimento já era. Quem está no céu, lá, ninguém vai ficar relembrando os sofrimentos passados nesta vida, porque a nossa vida vai estar voltada agora somente para Deus. Não haverá mais sofrimento. Então, por enquanto, nós teremos que passar. E teremos que lutar, nós vamos ter que lutar, mas a nossa vida em Deus, ela é totalmente diferente. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que estão numa vida sofrida, mas ela está com um sorriso nos lábios. E a pessoa diz assim, aí nós perguntamos: mas você está sofrendo tanto, mas por que você está feliz? Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus. Aí tem outros que vão dizer assim: se ele sofreu tanto, por que eu não posso sofrer também? Então, esse sofrimento que a pessoa passa, mas um sofrimento onde ela olha para nosso Senhor e ela vê que Jesus sofre, esse sofrimento é aliviado. Mas o alívio maior será porque a pessoa, ela vai dizer assim: um dia tudo passará. Todas as vezes que eu passo pelos meus sofrimentos, porque todos nós passamos, não tem jeito, como eu já disse no início dessa homilia. Toda vez que eu passo pelo sofrimento, o que me alegra é saber que um dia tudo isso vai passar. Mas não é passar aqui, porque às vezes a gente diz assim: não, vai passar o sofrimento aqui. Não, vai passar, mas voltará. Mas quando eu falo que irá passar, eu não estou me referindo a um sofrimento aqui terreno. Um sofrimento terreno que vai passar. Eu estou me referindo ao sofrimento da passagem desta vida para a outra. É essa alegria que eu estou dizendo. É isso aqui que eu estou dizendo que vai passar. Mas diante do dia a dia, eu de vez em quando eu vou lá visitar minha mãe,
principalmente no período de descanso, que aqui na Canção Nova nós falamos período de descanso, nós não falamos período de férias, né? Nós vamos descansar um pouco para depois nós voltarmos para as nossas atividades. E quando eu vou para casa, eu vejo minha mãe e o meu tio já tem ali uns 83 anos, minha mãe está com 88 anos. Já são bem idosos. A minha mãe, ela sempre teve um reumatismo. A minha mãe, ela conviveu a vida toda com esse reumatismo. Mas no decorrer também do tempo, a minha mãe teve uma vez que ela caiu, ela quebrou o fêmur, mas em pouco tempo minha mãe já estava ali restabelecida, já estava andando de novo. Minha mãe teve um câncer no útero e ela fez a cirurgia, tirou todo o útero dela. Depois que a minha mãe passou por essa cirurgia, surgiu uma hérnia no lugar onde aconteceu o corte. Aí teve que fazer uma nova cirurgia. Mas nesse período, minha mãe sofria tanto, muitas dores. E os médicos até diziam que não conviria ela fazer a cirurgia. Mas depois as dores foram aumentando, que não teve outro jeito. Aí minha mãe fez a cirurgia. Hoje minha mãe está lá em casa. Quando eu chego em casa, eu medito sobre a minha vida. Eu fico dizendo, olha onde é que nós vamos parar a nossa velhice. Iremos todos passar. Aqueles que não chegarem à velhice não irão passar por isso, mas os que chegarem, vai chegar esse momento. Mas eu fico olhando minha mãe, ela vai falando as coisas. Aí um dia minha mãe falou bem assim, José, eu estou na conformidade. Essa palavra foi dessa forma que ela falou. Uma forma simples para dizer assim, olha meu filho, eu estou conformada com essa vida, com esses sofrimentos que eu estou. Eu estou conformada. Se é assim que Deus quer, eu vou viver assim, até o dia em que Deus me chamar e ir para o outro lado. Eu estou conformada. Essa forma de minha mãe dizer, diante de tanto sofrimento que ela está conformada, ela está dizendo, eu estou abandonada nas mãos de Deus. Não vai adiantar eu ficar murmurando, nem falando isso, nem falando aquilo, eu estou conforme. Eu estou nesse período, nesse tempo. Mas lá no fundo, minha mãe está dizendo para mim também o seguinte, tudo isso vai passar, meu filho. Quando eu passar desta vida para outra, tudo esse sofrimento desaparecerá. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos estar naquela angústia e poderíamos até brigar com Deus. Minha mãe poderia estar até se lamentando, mas por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha mãe pode dizer isso. Eu estou conformada, mas eu sei que um dia tudo vai passar e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Você entende isso? Se você não entende, peça a Deus a graça da compreensão. Porque nós, como católicos, batizados, e que vimos o Senhor morrer através da revelação, nós vimos a morte de Jesus e vimos que Ele ressuscitou um dia, nós podemos dizer, um dia, tudo isso vai passar. Porque o Senhor ressuscitou e voltou à casa do Pai. E nesse período que nós estamos comemorando o seu retorno ao céu, nós podemos dizer, um dia, tudo isso vai passar e ninguém vai tirar a vossa alegria. Ninguém. No céu não haverá tristeza, não há tristeza no céu. No céu só existe alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem,
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E ninguém tirará a vossa alegria.